Olá, eu sou Cecília Rios, idealizadora do Nutrigenômica Descomplicada, e esse é o segundo vídeo dessa série de vídeos que explica como a nutrição personalizada pelo perfil genético pode revolucionar o seu atendimento rumo ao mais alto nível, o terceiro nível da assistência nutricional. Você poderá transformar o seu atendimento convencional ou individualizado em uma assistência personalizada, dirigida às variações genéticas, tendo a oportunidade de entregar uma nutrição imparcial, livre de modismos e de mitos da alimentação. Compreender e aplicar a nutrigenômica significa impactar intensamente a saúde do seu paciente, fazendo com que ele desperte para uma revolução na saúde dele por meio da nutrição, fazendo com que ele não gosta tanto de fazer dietas, só que ele vai se impressionar quando se der conta de que os genes podem ser programados ao seu favor. E isso pode ser extraordinário. E se você não sabe do que eu tô falando, eu sugiro que você assista ao primeiro vídeo da Semana da Nutrigenômica Descomplicada, onde eu ensinei a fórmula NPV para ter sucesso com a nutrigenômica, o modelo MET da jornada de atendimento personalizado e os 6 P's da nutrição para uma vida. Nesse vídeo eu vou te ensinar a descomplicar a nutrigenômica através do índice CNL de escolha do laboratório ideal, a usar a regra TADD da orientação nutricional inteligente e a fórmula NPMG+, de interpretação descomplicada do teste nutrigenético, além de quebrar também o mito de que a nutrigenômica é difícil e complicada. Depois de assistir o vídeo, você vai poder baixar um material de estudo gratuito que vai te ajudar a agregar desde já esses conhecimentos à sua prática clínica. Mas antes, eu gostaria de agradecer aos vários comentários postados no primeiro vídeo. Comentários como o de Nayana Costa elogiando o nosso primeiro vídeo e de Natana Werneck aguardando ansiosamente pelo segundo vídeo, e da Monique Martini, que teve muitos insights enquanto ela assistia ao vídeo 1. É extremamente gratificante presenciar esse novo time de profissionais que ganham força com Nutrigenômica Descomplicada. Todos por um cuidado único, uma nutrição precisa e de alto nível. Vamos lá? Como atender no terceiro nível da assistência nutricional dirigida ao DNA de cada pessoa? Como escolher o laboratório que fornece e analisa o teste nutrigenético? E como interpretar o resultado? Já pensou em organizar o seu atendimento de uma forma descomplicada para que você se sinta livre e totalmente seguro da sua conduta? E principalmente, fazer o seu paciente mudar de uma vez por todas o seu estilo alimentar? Bom, para isso, eu identifiquei os 3 pontos-chave para descomplicar a nutrigenômica que eu vou te contar agora. Vamos começar pelo primeiro ponto-chave, que é o índice CNL de escolha do laboratório ideal. Esse índice leva em consideração conteúdo, número de genes e logística como os principais fatores para definir o laboratório que vai atender aos seus clientes, que vão fornecer os kits para realizar o teste no seu próprio consultório. E depois essa amostra será enviada para análise no laboratório de genética. Depois de coletar a amostra, a saliva, você deve enviar o material em uma caixa, tem que ser uma caixa apropriada, e aguardar o resultado em torno de 2 a 6 semanas. Vamos agora ao conteúdo do teste, que é a letra C que compõe o índice CNL. O ponto-chave em relação ao conteúdo é trabalhar com um teste que responda às perguntas do seu nicho, o do público que você atende. Eu, por exemplo, atendo pessoas que buscam emagrecer e manter um peso saudável para a vida toda. Os testes nutrigenéticos, eles me mostram as tendências que o cliente tem para ganho de peso excessivo ou para desenvolver algumas doenças que são relacionadas ao aumento da gordura corporal, a sua eficiência em metabolizar nutrientes, além de darem pistas sobre o seu comportamento alimentar, por exemplo, o hábito de petiscar e dificuldades em perceber os sinais fisiológicos da fome e da saciedade. Essas orientações personalizadas, além das obtidas na assistência individualizada, que é o nível 2, elas nos ajudam a definir a estratégia nutricional a ser utilizada, em benefício do cliente, é claro, sempre. E, por exemplo,
Uma dieta de baixo carboidrato, ela pode ser indicada se ele apresentar um processamento lento de açúcares, ou se ele pode ter vantagens aderindo a uma alimentação rica em gorduras, se ele também tiver um transporte de gorduras no intestino muito eficiente. Então, essas duas condições, elas são determinadas geneticamente e podem nos ajudar a definir a conduta nutricional. Em seguida, vamos avaliar a letra N, que é o número de genes que o teste analisa. Os genes, eles interagem entre si, e por isso, quanto maior o número de genes, quanto mais completo for o teste, maior também é a clareza que você pode ter em relação ao caso que estará conduzindo. Por exemplo, um paciente que apresenta uma tendência genética a reduzir a produção da lactase, uma das enzimas que digere o leite, e além disso carrega também alterações genéticas associadas ao aumento dos processos inflamatórios, como interleucina 6 e TNF-alfa, ele pode ser encorajado a reduzir o consumo de laticínios e a adotar uma alimentação anti-inflamatória. Interessante, não é? E só mais uma consideração sobre o número de genes. É essencial que os genes que constam no laudo, eles possuam evidência demonstrada na literatura científica, ok? Por último, considere a logística das amostras e da entrega dos laudos nutrigenéticos. Avalie se ele deve chegar impresso ou em formato digital e se ele será entregue no seu consultório ou no endereço do seu cliente. Se certifique também dos documentos que são necessários, como o pedido do profissional solicitante e o termo de consentimento do paciente. Isso é muito importante. Entendido em relação ao índice CNL de escolha do laboratório ideal, que considera conteúdo, número e logística? Show! Vamos agora à regra TADD da orientação nutricional inteligente, que é o segundo ponto-chave para descomplicar a nutrigenômica. Teste antes, dieta depois. Por muito tempo eu elaborei um plano alimentar provisório enquanto eu aguardava pelo resultado do teste. E adivinha, o retrabalho era certo. Muitas vezes eu terminava confundindo o paciente, porque era muito possível que eu alterasse a prescrição depois de interpretar o laudo dele. E com a experiência, eu aprendi que antes de entregar dieta, eu deveria engajar o paciente de outras maneiras, o que pode ser feito através de vídeos, de desafios e outros materiais que ajudem ele a dar os primeiros passos e entrar em ação. Agora, antes de seguirmos para o terceiro e último ponto-chave, que é a fórmula NP-MG+, de interpretação descomplicada do teste, é essencial que eu te relembre alguns conceitos da biologia molecular, que estudamos lá para o vestibular, lembra? Então vamos lá. O DNA é a molécula da vida, onde está guardado o código genético, formado por uma sequência de letras, os nucleotídeos, a adenina, timina, guanina e citosina. Juntos, eles formam o alfabeto genético em 4 letrinhas, a TGC. Cada fragmento de DNA é um gene responsável por regular a função celular e garantir a informação genética. O DNA possui fita dupla, ou seja, são 2 cópias de um mesmo gene que são herdadas de cada um dos pais. O genoma humano, ele é constituído por aproximadamente 22 mil genes e eles podem ocorrer na natureza de várias formas. Isso é o que se chama polimorfismo genético ou simplesmente SNP. O sequenciamento do DNA é 99,9% idêntico, enquanto que 0,1% é o que nos diferencia um do outro. Essas variações genéticas podem ser favoráveis ou desfavoráveis, dependendo do arranjo de genes, o genótipo. Quando o genótipo traz letras iguais, significa que ele ocorre em homozigose, enquanto que diferentes em heterozigose. Se essa combinação for favorável, a expressão gênica pode ter efeito protetor, enquanto que, se desfavorável, isso pode significar um alto risco de desenvolver problemas relacionados à alimentação. A interação entre genótipo e ambiente se chama fenótipo, que são as características que o indivíduo apresenta, como redução da produção de lactase ou alterações no perfil lipídico.
Em 2003 foi concluído o projeto do genoma humano, o que mudou completamente a maneira de abordar a ciência nutricional. Isso porque a expressão gênica é sinônimo de síntese proteica. E aí estamos na nossa praia. O essencial é compreender que os nutrientes e compostos bioativos, eles atuam sobre o genoma humano. Assim como o grau de influência da alimentação na saúde ou na doença, ela pode depender da constituição genética individual. Bom, vamos ver isso na prática e simplificar um pouco mais. Veja esse perfil de obesidade de um laudo nutrigenético. A primeira impressão é estar na frente de uma sopa de letrinhas, não é? Abstrai isso, porque eu vou te mostrar uma maneira de simplificar esse painel. Na primeira coluna está o nome do gene, por exemplo, o gene LEP, que expressa o hormônio leptina. Em seguida estão os alelos observados, que é a guanina e a adenina. A presença da variante de risco, a adenina, representada pela letra A, aumenta as chances de apresentar resistência à leptina, apetite alterado e, consequentemente, obesidade. Neste laudo, o gene da leptina ele ocorre em homozigose, em vermelho, ou em amarelo se ocorresse em heterozigose. Se o genótipo fosse favorável em homozigose, estaria representado na cor verde. Curtiu? Vamos agora direto ao ponto, depois dessa mini aula de biologia. O último ponto-chave é a fórmula NPMG+, de interpretação descomplicada do teste nutrigenético, criada a partir do que é básico para o nutricionista conhecer, que é o nome do gene, o seu produto gênico, o metabolismo que ele participa e a identificação do genótipo favorável. Vamos aplicar a fórmula NPMG+, para interpretar a alteração do gene da leptina. Primeiro, o nome do gene, LEP, o seu produto gênico, ou seja, um hormônio, que é a leptina, que participa do metabolismo energético, cujo genótipo favorável protetor é GG, na ausência da variante de risco A. Descompliquei? Se for preciso, pause esse vídeo agora e faça suas anotações. Eu entendo que isso pode ser totalmente novo para você, independente dos anos de experiência que você tem na profissão. A fórmula NPMG+, te auxilia a enxergar além do alfabeto genético e extrair a essência da informação para poder aplicá-la no metabolismo humano. Vamos estudar esse caso. O paciente, dono desse perfil nutrigenético, ele foi orientado a reduzir a gordura corporal, a comer em sintonia com os sinais da fome e da saciedade, além de introduzir a cúrcuma na alimentação para modular a expressão do gene da leptina alterado. Além disso, ele foi estimulado a praticar meditação diariamente e a manter os exercícios físicos como meios de manejar o estresse físico e mental. Então, a nutrigenômica não é mesmo fascinante? E agora, vamos aos 5 mitos que dificultam a maioria dos nutricionistas a implementarem a nutrigenômica no consultório. Mito 1. Não tenho a estrutura necessária para ter um consultório de nutrição personalizada. Olha, você só precisa de um armário para guardar os kits e uma caixa apropriada para transportar a amostra e pronto, você pode começar a atender. Vamos ao mito 2. Não há evidência científica suficiente para adotar os conhecimentos da nutrigenômica na prática clínica. Bem, o nutricionista que pensa assim, ele deve averiguar as fontes de informação e se atualizar. Eu não tenho dúvidas de que a nutrigenômica é um caminho sem volta, é um divisor de águas na nutrição. As informações, elas já estão aí e cabe a nós, nutricionistas, nos apropriarmos dela e fazer a nossa ciência dar um salto. Eu elaborei um e-book, o DNA do consultório em 7 passos, onde lá no passo 2 eu descrevo as principais instituições e publicações científicas da área. Se você ainda não baixou, faça isso através do link aqui na descrição desse vídeo e comece a se encantar por esse universo. Mito 3. Atender no segundo nível da assistência já promove resultados satisfatórios para o cliente. E essa afirmação ela é parcialmente verdadeira se você tiver tempo e se o seu cliente tiver paciência. Quanto tempo vocês perdem elaborando estratégias e esperando para ver no que vai dar?
E aí, na próxima consulta, ok, você pode tentar novamente. Agora, tentativa e erro não é o melhor caminho para quem já passou por vários nutricionistas e quer emagrecer. Está sem energia, com diabetes, com imunidade baixa, por exemplo. E eu acho que você, assim como eu, já viu esse filme antes. Mito 4. O cliente, ele não vai investir no teste nutrigenético. E eu te pergunto, você sabe ao que o seu cliente dá valor? Será que ele investe no teste ou no desejo de aumentar a expectativa de vida, por exemplo? Será que para ele é caro dar prioridade à saúde e economizar com remédios no futuro e ainda, já no presente, está cheio de energia para viver intensamente? Será que é mais prudente da sua parte prescrever um suplemento que, a depender da formulação, pode chegar até o preço do teste, sem ao menos saber se ele poderá ter o benefício esperado no metabolismo? Mito de número 5, e esse não poderia faltar. Você deve estar se perguntando se a dieta baseada no DNA é uma dieta da moda. Ora, vejam bem, o mundo inteiro está de olho na nutrigenômica. Já existem estudos publicados no American Journal of Clinical Nutrition, dentre outras muitas revistas de peso na área, afirmando que a nutrigenômica e outras ciências ômicas mudarão a prática da clínica nutricional, passando a conhecer os requerimentos energéticos de cada pessoa. Também já existe a Sociedade Internacional de Nutrigenômica e Nutrigenética, que é a principal referência no assunto e da qual me tornei membro em 2015. E convenhamos, estamos falando de orientações para o resto da vida do seu cliente, e não da dieta da proteína, do tipo sanguíneo, dieta dos chás, que funcionam por algum tempo, mas que raramente são sustentáveis para o longo prazo. A verdade é que existe um mundo antes e depois da nutrigenômica. E eu te pergunto, em que mundo você vive? Essas questões valem a pena refletir. Você quer ser um nutricionista que adere a modismos ou prefere praticar uma nutrição atemporal, livre, baseada em evidências, que traga resultados duradouros e que gere uma transformação verdadeira? Eu também precisei quebrar todos esses medos e mitos dentro de mim e me lançar nessa jornada desafiadora que é estudar e aplicar a nutrigenética na minha prática. Eu atendia em um consultório sublocado de 6 metros quadrados, sem janela, e eu dividia a balança de bioimpedância com uma colega. O valor da minha consulta custava 4 vezes menos e eu trabalhava praticamente sozinha. Hoje eu tenho meu próprio consultório, 6 vezes maior, com uma vista linda de onde eu consigo ver se é dia, se é noite, se faz chuva, se faz sol. E eu tenho uma balança que eu desfruto junto com a minha equipe, que é treinada para oferecer um atendimento descomplicado. Se eu conseguir, você também consegue. Agora, você deve estar se perguntando por que eu estou compartilhando essa informação tão valiosa com você. E eu te pergunto, por que não compartilhar? Bem, eu acredito numa nutrição eficaz, praticada no seu 3º nível, e penso que isso pode transformar o relacionamento entre nutricionista e paciente, gerando confiança, comprometimento e engajamento na busca de uma nutrição para a vida toda. E sinceramente, eu demorei muito tempo batendo cabeça para decifrar a nutrigenômica e torná-la realidade no consultório nutricional. E seriamente, eu penso que o mundo seria muito melhor se o investimento na prevenção superasse os gastos em remediar os problemas de saúde. Hoje, é mais do que necessário capacitar profissionais que pensem fora da caixa, que se dediquem acima da média e que estejam verdadeiramente em busca do seu próximo nível na nutrição. Pois nessa série de vídeos eu estou dando uma introdução de como atender no 3º nível da assistência nutricional, em como você pode agregar um cuidado único ao seu paciente e finalmente ter sucesso aplicando a nutrigenômica no seu consultório de nutrição personalizada. E para aqueles que querem se tornar experts no assunto, eu criei um programa de treinamento intenso e detalhado que ensina o passo a passo sobre como implementar o serviço de nutrigenética no seu consultório.
Eu vou dar mais detalhes sobre isso um pouquinho mais à frente. O fato é que a ciência nutricional está avançando rapidamente e ignorar a revolução genética é ignorar um mar de infinitas oportunidades profissionais. No próximo vídeo, eu vou responder as dúvidas mais frequentes sobre nutrigenômica e ainda vou te trazer como traduzir as informações genéticas para o seu cliente e também como empreender no seu consultório. E lembra da fórmula NPMG+? Pois bem, eu apliquei essa fórmula e preparei um material com os 10 polimorfismos genéticos mais estudados na literatura científica. Se você assistiu ao vídeo até aqui, você já é um nutricionista que busca se diferenciar no mercado. Baixe o material através do link da descrição desse vídeo e continue se aprimorando. E se você costuma estudar em grupo, compartilhe essas informações com pelo menos mais 2 colegas que você queira vê-los crescer junto com você. Compartilhar é se importar. Então agora, role a página para baixo e deixe um comentário para mim com as suas dúvidas. É muito importante saber como eu posso te ajudar ainda mais a descomplicar a nutrigenômica. Te encontro em breve no vídeo 3. Meu nome é Fernanda Garcia, eu sou paciente da doutora Cecília Rios e eu estou aqui para compartilhar a minha experiência com o teste de nutrigenética. Muito cedo na minha vida eu tive que dar início a um tratamento de reposição hormonal e, como consequência, comecei a me perguntar quais seriam as mudanças de estilo de vida que eu teria que fazer, quais seriam os alimentos que poderiam minimizar os impactos dessa menopausa precoce, e por essas razões eu procurei uma nutricionista. Encontrei a doutora Cecília Rios. A princípio começamos com uma orientação nutricional genérica, né, e eu obtive excelentes resultados a partir dessa orientação nutricional. Então eu comecei a me perguntar se com uma orientação nutricional genérica eu consegui obter um excelente resultado em manutenção de peso, no funcionamento do meu corpo, no meu nível de energia e disposição, o que poderia ser feito com um teste nutrigenético, que é personalizado, né, que vai lá e de fato estuda a programação do meu metabolismo e me ajuda a entender melhor qual seria o funcionamento ótimo, né, do meu corpo. Eu decidi fazer esse investimento, realmente hoje eu considero como um investimento, e ficou muito satisfeita com os resultados, né? Um dos aspectos que o teste analisa é, por exemplo, o meu metabolismo de desintoxicação. Eu sou fã de cafeína, né? Sempre gostei do meu cafezinho e eu tinha assim uma preocupação em qual impacto, né, positivo ou negativo que esse consumo da cafeína teria na minha vida. A partir dos resultados da DNA Nutrition, eu consegui saber, né, hoje qual é a quantidade de café que eu posso consumir que está dentro daquilo que o meu corpo pode processar. Então isso é muito interessante. Um outro dado interessante é, hoje fala-se muito sobre glúten, sobre lactose, né, e o teste nutrigenético ele te permite compreender qual é a relação do seu metabolismo com essas substâncias. Então eu sei, por exemplo, que eu não tenho uma intolerância ou uma alergia, mas que, no entanto, eu tenho uma combinação de genes que favorece que eu desenvolva uma intolerância ou uma alergia. Então, hoje eu consumo o glúten, mas de uma forma muito mais consciente, né? Uma quantidade reduzida, e a lactose eu decidi, de fato, eliminar e sinto hoje os resultados positivos da eliminação da lactose na minha vida. Então, são muitas informações que se obtém a partir do teste nutrigenético. Então, eu considero um projeto de vida, né? Você obtém os resultados e, com a ajuda do seu nutricionista, vai aos poucos mudando aquilo que naquele momento você é capaz de mudar. E à medida que essas metas vão sendo alcançadas, você pode estabelecer novas metas, porque aquele material genético ele não se altera ao longo da vida, né? É de fato um excelente investimento para quem quer alcançar a saúde a longo prazo, e eu, com base na minha experiência, recomendo a todos os pacientes que querem fazer esse investimento. Muito obrigada, doutora Cecília, e sou muito grata.